Cara, eu acho que essa questão do quarteto e até alguns pontos, assim, Zubeldia, ele merecidamente foi muito questionado nesse começo de temporada porque a coisa não fluiu com o quarteto, que foi uma escolha e uma insistência dele. O negócio dos três zagueiros é que ele já poderia ter feito essa mudança antes. Só que quando ele faz a mudança, funciona, ele tem que escolher uma peça desse quarteto para sacrificar, digamos assim. E eu acho que ele escolhe certo. Ontem não era um jogo, o jogo tava. O São Paulo não sofreu. Era um jogo para ser do jeito que foi. A torcida começa a gritar o nome do Luciano ali perto dos 5, entre 5 e 10 minutos do segundo tempo. E com 15 o São Paulo faz o gol. E daí muda um pouco a característica do jogo. O São Paulo precisava de velocidade, de manter velocidade em transição. Sim. E daí já não faria muito sentido a entrada do Luciano, na minha opinião. Eu acho que o Zubeldia pensou mais ou menos assim. Eu acho que se chegasse ali nos 20 minutos do segundo tempo no 0-0, o Luciano entraria com certeza absoluta. Mas essa circunstância de ter feito o gol com 15 minutos mudou um pouco a característica do jogo. O São Paulo precisava manter, a gente precisava manter a questão da transição em velocidade, e aí já não faria muito mais sentido o Luciano. Já que eu falei, para mim, a substituição, pelas características do campo, que será segunda-feira, seria o Luciano no lugar do Oscar. Meu time, exatamente mesmo com o Luciano no lugar do Oscar. Mas aí não que eu discorde, tá, Renan? Mas aí é uma pergunta mais... Isso que a gente estava falando da criação pelo meio, de abusar das laterais. Isso meio que vai ficar intrínseco que vai acontecer contra o Palmeiras, porque o Luciano não é um cara que cria tanto também pelo meio, né? Mas não seria ele. Quem, na minha opinião, no meu time, se eu fosse Zubeldia por um jogo, quem teria a liberdade de rotação no campo inteiro era o Lucas. E por isso que eu fiz a pergunta. Eu concordo, mas aí eu só passei para você trazer. Por causa da característica do campo. O jogo fica muito... Pô, a gente, toda vez que assiste os jogos do Ares, o jogo fica muito mais rápido, muito mais intenso, que dificulta um pouco, na minha opinião, para esse momento da temporada, o jogo do Oscar.